O olhar da sociedade para você é um olhar de rejeição e exclusão, é um olhar limitado ao presente. Mas o olhar de Deus para você é um olhar de futuro. Não é um olhar que acaba na rejeição, mas é um olhar que começa da graça. Aleluia. É isso que Ele faz com pessoas que ninguém quer estar perto, com pessoas que a lei rejeita. Ele olha diferente. Com pessoas que a lei exclui e diz: você é a margem. Aí Jesus diz: não, você no meu círculo de discípulos. Esta é a boa notícia. A boa notícia não é que Jesus fez uma opção apenas pelos pobres ou pelos ricos, ou pelos rejeitados ou pelos acolhidos. Não, a boa notícia é que Jesus fez uma opção pela humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não amou apenas ao pobre e nem ao rico. Deus amou a humanidade e por isso enviou a boa notícia, por isso enviou a palavra, por isso enviou o verbo encarnado. A boa notícia de Deus. Aleluia. Aleluia. Só que Ele olha com um olhar de graça e amor. Só que depois que Ele mostra para Mateus que o olhar dele é diferente, que o olhar dele não é como o olhar humano, que Ele é a boa notícia, Ele vai fazer um convite para Mateus. Ele vai olhar para Mateus e vai dizer: segue-me. Só que veja bem este convite. Este convite não está também limitado no encontro, não. Ele vai olhar para Mateus, sabendo que Mateus pode ser um discípulo na sua presença, e vai dizer: segue-me. Para pensar comigo. Você acha que Jesus não sabia onde Mateus morava? Você acha que Jesus não sabia por onde Mateus passava? Você acha que Jesus não sabia para onde Mateus ia antes ou depois dali? Sabia. Mas Jesus faz o convite enquanto ele está sentado na coletoria de impostos, justamente o ambiente que trazia para ele um jugo de pecado, porque Mateus estava errado. Só que Jesus vai fazer um convite, entendendo a graça, entendendo o amor e a misericórdia. Jesus vai olhar para este homem: por favor, preste atenção em mim, e vai dizer: segue-me. Ele vai convidar Mateus a sair deste lugar, porque o lugar aonde Mateus estava não combinava com o que Jesus queria fazer. O lugar aonde Mateus estava sentado não combinava com a vida que Deus tinha para Mateus. Por isso, Jesus não vai olhar para Mateus e dizer: olha, eu te escolho e aprovo que você fique sentado neste lugar. Não, ele vai olhar para Mateus com graça e misericórdia, mas vai dizer: agora, entendendo que você foi encontrado pela graça e pela misericórdia, levante-se daí, porque este não é o lugar que eu tenho para você. Jesus vai convidar Mateus para se libertar dos domínios e governos do Império Romano, mas também vai convidar Mateus a se levantar da mesa do pecado. E eu preciso te dizer uma coisa: a boa notícia, eu não posso omitir para você a verdade do Evangelho. A boa notícia não é uma hipergraça, aonde eu vou dizer para você: Jesus te aceita e aprova que você continue deste jeito, mesmo que Ele te ame e te escolha assim. Não. Embora isso seja verdade e seja o início da conversão, o convite de Deus para nós é: levante-se de algumas mesas que eu não aprovo. Porque a boa notícia também está incluída a renúncia. E é isso que muitas vezes nós não engolimos no Evangelho, e por isso também não mudamos de vida, porque somos acostumados a entender que Deus nos ama, mas não somos acostumados a entender que Deus também exige, que Jesus também requer um posicionamento. Entenda uma coisa: Jesus um dia disse: se alguém quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja, Ele está fazendo um convite para se levantar, seguir, tomar a sua cruz, negar a si mesmo, para ser discípulo. Ou seja, seguir Jesus apenas não caracteriza como um discípulo. Por quê?
Se fosse apenas seguir Jesus, sem posicionamento, qualquer multidão seria discípulo. Por isso, multidão no evangelho não mudava de vida, porque Jesus apresentava doutrina e este povo não queria mudar. Este povo só queria multiplicação de pães e peixes. Este povo só queria milagre, mas não queria doutrina. Por isso Jesus vai dizer: ei, aqueles que agora foram fascinados e atraídos pelo milagre, eu tenho um convite: siga-me. Aqueles que desejam sair do estágio da multidão para o discípulo, o segredo não é apenas seguir, o segredo é renunciar. Glória a Deus. Por isso eu preciso te dizer que Jesus também te faz um convite nesta noite. E o convite é: assuma o teu posicionamento, porque o propósito que Ele tem para você é grande. E você sabe que algumas mesas que você tem se assentado não tem agradado a Ele. E eu não falo apenas de mesa física, não. Eu não falo apenas de um ambiente, de mesa de sala, mesa de jantar, não. Eu falo de atitudes que você sabe que não são compatíveis com a vida que Deus escreveu para você. Por isso, depois de entender que Deus te ama, que Deus te acolhe, que Deus te escolhe, você também precisa entender que Deus exige de você uma renúncia ao pecado, um evangelho de arrependimento. O que Deus tem para você não é ser multidão. O que Deus tem para você é ser discípulo. Por isso que Ele não espera Mateus chegar em casa para fazer o convite. Ele faz o convite com Mateus sentado na mesa da coletoria para dizer: ei, eu sei que você está sentado numa mesa que eu não me agrado, mas para você existe uma oportunidade de mudança. Mas é para você que também exige um posicionamento. Por isso Deus está dizendo para alguém nesta noite: talvez você esteja olhando para si com algumas práticas que você tem feito, praticado, e tem olhado e dito: mas Deus me escolhe mesmo assim, olha a situação que eu estou, eu vou esperar pelo menos melhorar ou consertar minha vida. Deus está dizendo para alguém: eu estou passando na sua vida justamente nesta fase, neste lugar, para que você entenda que oportunidade de posicionamento e capacidade de mudança é somente na minha presença. O convite dele para alguém nesta noite é: agora que você entendeu que eu te acolho e que a graça te escolheu, siga-me, levante-se e se posicione. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Esta é a mensagem do Evangelho. Quer mudar de vida? Pare de ficar atrás de 7 segredos da prosperidade. Quer mudar de vida? Comece a obedecer a palavra e se posicionar no caminho dela. Este é o convite dele: siga-me. Corte as pontes, Mateus. Se Mateus levantasse daquela mesa, ele nunca mais poderia voltar. Porque uma vez funcionário do governo romano, se ele levantasse daquela mesa, nunca mais o aceitariam de volta. Essa é a consciência que você tem que ter. Você precisa queimar algumas pontes. Você precisa cortar alguns acessos. Você precisa sair de alguns ambientes, porque a vida que Deus tem para você é uma vida diferente. É uma vida de renúncia. É uma vida de outras mesas. Por isso Jesus vai olhar para Mateus e vai dizer: segue-me. Sabe o que Mateus faz? Mateus não vai perguntar para ele: o que você me oferece em troca? O que você me oferece na minha conta bancária? Quanto você me dá para eu te seguir? Mateus, reconhecendo o privilégio que um pecador como ele teve de ser escolhido e encontrado por Deus, e pelo olhar de graça, Mateus vai entender que o convite exige posicionamento. Mateus, sem falar nada, ele tem um posicionamento. Ele se levanta, larga tudo e imediatamente segue Jesus. Mateus não é um homem que fala e não faz. Mateus é um homem que age.
Mateus é um homem que reconhece o privilégio tão grande, e a maneira que ele vai responder ao chamado de Jesus e ao evangelho do arrependimento é se levantando, deixando tudo para trás e imediatamente seguindo Jesus. O que Mateus tem não é curiosidade, o que Mateus tem é disponibilidade, porque ele sabe que o que Jesus tem é maior. Eu preciso dizer para alguém que nesta noite o que Deus está contando não é com o que você diz, porque você já disse muitas coisas e não cumpriu. E nós também, não só você. Mas o que Deus está falando para nós nesta noite e contando conosco nesta noite não é apenas o que falamos, mas o que fazemos. A maneira que nós nos posicionamos e nos levantamos e seguimos a Ele. O que Deus está dizendo para nós nesta noite é: o que conta nesta noite é o teu posicionamento. É a maneira que você vai entender a boa notícia, o convite e a forma que você vai se posicionar. Porque você pode sair deste culto, a palavra entrar por aqui e sair por aqui. Você pode sair deste culto, chegar na sua casa, saber a mensagem do arrependimento e nunca se arrepender. Você pode sair deste culto e dizer: a palavra foi boa, mas tratar esta palavra como uma palavra vazia, e ela não ter nenhum tipo de ação, atitude no teu coração e nem na tua vida. Mas eu preciso dizer que, ouvindo esta palavra, se você tiver um posicionamento, não sou eu que te garanto, o evangelho te garante, a tua vida será transformada. Não sou eu que te garanto, é o evangelho que te garante, a tua vida será transformada. Todos nós que estamos aqui temos uma história diante de Deus. Tem muitas pessoas aqui que não nasceram em berço cristão, em berço evangélico. Tem muitas pessoas aqui que não nasceram numa família que tinha princípios e valores como a minha. Tem muitas pessoas que estão aqui que não vieram de uma boa educação, que vieram do mundo, que vieram de um mundo completamente deturpado, um mundo corrompido, um mundo sujo e pecaminoso. Mas nós entendemos a mensagem do arrependimento e levamos ela até hoje. Ainda estamos nos arrependendo dos nossos feitos todos os dias, mas nós garantimos para você, através da palavra, a tua vida será transformada diante de Deus. A tua vida nunca mais será a mesma. Existem pessoas aí dizendo que nós fazemos declarações falsas e promessas que as coisas iremos mudar. Eu preciso dizer: não. Quem faz essa declaração de mudança é o próprio evangelho, porque o evangelho é uma palavra viva e uma palavra que transforma. Aleluia, aleluia. É a palavra de Deus que faz isso. Amém, Senhor. Amém. Não é a minha palavra que é viva, a minha palavra acaba, mas a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Glória a Deus, glória a Deus. Mateus se posiciona porque ele entende que ele precisa de uma atitude diante de Deus. E além dessa atitude, para a gente finalizar, ele vai ter uma outra atitude que é maravilhosa. Ele vai convidar algumas pessoas e ele vai fazer um banquete diante da casa dele. Mateus entende que aquilo que ele recebeu não pode ficar apenas para ele, porque se ele foi transformado pelo poder e pela presença de Cristo, ele entende que Cristo também pode transformar aqueles que ainda são igual a ele, que ainda são aquilo que ele foi. Eu preciso dizer que você que está sentado aqui, você está diante de um projeto missionário. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já amam a missão. Só que para você que acha que Deus te trouxe aqui nesta noite, eu preciso dizer que Jesus te salvou para ir para o céu, sim, mas também te salvou com um propósito na terra. E o que Ele deseja fazer nesta cidade e nas pessoas que estão à sua volta é através de você. Chegou a hora de você começar a dar alguns banquetes na sua casa e chamar pessoas que ainda são igual você um dia foi, para que essas pessoas possam entender que se Deus encontrou você, transformou você, eles também têm a oportunidade. Eu preciso dizer para esta cidade, para este povo que está sentado aqui, que o que Deus deseja fazer nesta cidade e nas outras é através de nós que entendemos esta boa notícia. Amém. E entendemos que nós somos a porta de acesso que Deus deseja acessar em algumas mesas. Amém. Você precisa entender que Cristo deseja se assentar em alguns lugares, só que a porta de acesso que Ele vai usar é você.
Ele quer acessar algumas pessoas, e as pessoas que Ele vai usar para acessá-las é você. Mateus vai convidar para este banquete não os crentes. Mateus vai convidar para este banquete não os melhores, os mais santos, não. Mateus vai convidar para este banquete aqueles que eram publicanos e pecadores. Aqueles que eram aquilo que Ele um dia foi. E Jesus vai se assentar para ser conivente com aquilo que eles fazem, não. Para dizer, são vocês que precisam da graça. São vocês que precisam de mim. E eu estou disponível para vocês. Mateus deu apenas o acesso para Jesus se assentar e dizer: ei, para vocês também tem uma oportunidade. Ei, para vocês a graça também está disponível. Eu preciso dizer para você que Deus trouxe nesta noite. Deus está dizendo: é através de você que eu vou começar um grande plano. É através de você que eu vou começar uma grande obra. É através de você que eu vou acessar outras pessoas. Amém, Senhor, amém. Por isso eu tenho 2 convites nesta noite. Pode se colocar de pé. O primeiro convite é se temos nós, entre nós, pessoas que nunca fizeram um compromisso com Jesus Cristo. Você já ouviu falar a respeito dele? Você até sabe o que ele faz, mas você nunca teve um posicionamento diante dele para assumir com ele um compromisso de ser o seu discípulo. Mas você entende que para você existe um plano maior, e você precisa se arrepender e tomar um posicionamento e começar a segui-lo. Eu quero convidar você aqui na frente que deseja fazer uma aliança com Jesus e mudar a sua vida através da palavra para sempre. Ou para você que está aqui e se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Um dia você foi alcançado por Ele, mas agora você se encontra longe. Eu preciso dizer, Jesus te dá nesta noite uma segunda oportunidade. Eu quero convidar você. Eu quero convidar você até fazer um compromisso com Ele. Jesus exige de você um posicionamento. E você entendeu nesta noite, por mais breve que tenha sido a palavra, que existe uma oportunidade para gente comum e que gente que também erra, como eu e você. Que as pessoas que Ele veio resgatar nesta humanidade é justamente a gente, pecadores necessitados da graça. Eu quero convidar você aqui à frente. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Você sentiu o seu coração queimar e entendeu que Deus tem algo com você. Você achava que para você não tinha chance ou solução, que parecia que Deus só escolhia as melhores pessoas e aquelas que estavam preparadas e prontas diante dele. Mas nesta noite você entendeu que o Evangelho e a boa notícia é para a humanidade, e para você também existe uma chance de arrependimento. Eu quero convidar você aqui a fazer um compromisso, uma aliança com Ele, a se levantar de algumas vezes que você tem aceitado e seguir a Ele. Ou quem sabe você está me escutando em outro lugar que não é aqui no nosso meio, mas a minha voz tem chegado até você, e você tem entendido que essa palavra também te alcança, que por mais longe que você esteja, Jesus te vê. amém, amém. Que por mais distante que você se encontre, Jesus está passando justamente neste lugar e está te enxergando nessa noite e dizendo: ei, eu também te vejo. E você quer assumir um compromisso com Ele. Você não tem como vir até a frente, mas você quer assumir um compromisso diante dele no seu coração. Eu quero pedir que os seus olhos aonde
Feche os seus... Aonde você está? Oh, Espírito Santo de Deus. Apresente o seu coração para Ele e diga: Senhor, Oh, Espírito Santo. eu reconheço esta palavra e eu reconheço a Tua presença. Apresente o seu coração para Ele e diga: Senhor, nesta noite eu assumo um posicionamento e me arrependo das minhas práticas para Te seguir e Te servir. Nessa noite eu não quero apenas falar, mas eu quero me posicionar e eu quero ser transformado por esta palavra. Faça um compromisso com Ele aonde você estiver agora. Diga: Espírito Santo, me alcance. Diga: Espírito Santo, me transforme. Diga: Espírito Santo, transforme a minha vida de dentro para fora. Espírito Santo, me tire desta mesa e me faça ser um discípulo. Me faça ser transformado. Me faça ser alguém diferente. A transformação só é possível através da palavra e da sua presença. Você que deseja se reconciliar e me ouve agora, diga para Ele: Senhor, eu quero voltar para os Teus caminhos. Senhor, eu quero assumir também um posicionamento e ter uma nova história escrita diante do Senhor. Um dia o Senhor também passou por mim naquela mesa, mas hoje eu entendo que existe uma nova oportunidade para mim e eu aceito. Diga para Ele: eu aceito. Diga para Ele aonde você está: eu aceito esta oportunidade e eu desejo ser transformado também. Eu não te enxergo, não sei aonde você se encontra, mas a presença do Espírito Santo está sondando o teu coração, e o olhar de graça e misericórdia está te vendo nesta noite e está dizendo: existe uma oportunidade para você. O último convite que eu quero fazer é para você que está aqui. Você que deseja ser uma porta de acesso para alcançar outras pessoas, seja nesta cidade, fora dela, ou em qualquer lugar que Jesus deseja te usar. Você que também deseja fazer como Mateus, um banquete na sua casa, chamar pessoas para Jesus alcançar e ver vidas sendo transformadas através da presença dEle e através da sua. Diga para Ele: eis-me aqui. Feche seus olhos. Diga para Ele: eu estou disponível, Senhor. Eu quero fazer uma oração. Por muito tempo eu orei para que este projeto estivesse nesta cidade. Eu fui até a Bahia e eu disse: Senhor, eu estou aqui, mas eu queria tanto que eles fossem lá também. Eu fui até em outros lugares, no Paraná e fora dele, e eu dizia: Senhor, alcança a minha cidade também. Eu dizia: Senhor, que seja através de nós, que seja através de um sequer. Levante pessoas. Talvez você não faz parte deste projeto, mas é um missionário que Deus levantou. Saiba, eu estive orando por você. Eu estive clamando pela sua vida e eu sei que Deus tem te usado, porque são esses que Ele conta na nossa geração, porque Ele ainda se move no nosso meio. Mas você que tem desejo de fazer mais, diga para Ele: eis-me aqui, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, aqui estão os teus filhos. Aqui estão os teus filhos que têm se posicionado diante da sua presença, que amam a sua obra e que têm dito nos seus corações: Senhor, eu desejo uma transformação na minha vida e também através de mim. Eu oro por cada vida que o Senhor trouxe
E eu peço, Espírito Santo de Deus, incendeia estes corações. Em nome de Jesus. Eu oro para que teu Espírito flua através deles, e que através deles seja jorrando, Senhor, eles sejam como fonte que jorra água viva diante das vidas que ainda precisam ser encontradas nesta cidade. Espírito Santo de Deus, começa a movimentar os pés dos teus filhos. Em nome de Jesus. Começa a movimentar as águas dessa cidade. Começa a movimentar este ambiente. Começa a movimentar os bairros. Começa a movimentar as estruturas. E começa, Senhor, um novo tempo na cidade de Cambé. Libera essa cidade. Espírito Santo de Deus, o Senhor escolheu esta igreja para estar aqui hoje, e eu declaro, Senhor, que eles serão uma potência no mundo espiritual nesta cidade. Eu declaro que através deles haverá multiplicação de almas, assim como foi com Pedro. Eles largaram a rede e foram multiplicadores de almas. Senhor, fica Senhor. Levanta outros Pedros nesta igreja. Em nome de Jesus. Levanta outros Pedros nesta geração. Em nome de Jesus. E que através deles, Senhor, o Espírito possa agir, possa fazer, e que eles e esta cidade possam ver os frutos, aquilo que o Senhor acrescentará. Em nome de Jesus. Se o Senhor precisa de uma pessoa, nós estamos aqui dizendo: eis-nos aqui. Em nome de Jesus. Cumpra-se através de nós Amém. a tua vontade. Amém, Senhor. É o que nós te pedimos e te Em nome de agradecemos. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.